Fala pessoal, a graça e a paz, apóstolo Eric. Olha só que tempo bom e gostoso, né? Estamos aqui com nosso irmão Davi Fejoli, na cidade de Uberlândia. Ele veio justamente por 2 dias, né? Participar, ministrar um congresso sobre Cristo, aquele que cura. E obviamente, lógico, né? Não tem como desperdiçar a oportunidade de estar ao lado de um grande homem, né? De Deus que veio nos abençoar, né, com a unção que está sobre ele. E eu vou deixar ele já se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho das suas raízes, né, Davi? Amém. E aí depois nós vamos entrar em alguns assuntos que boa parte das pessoas sempre tem a curiosidade e a dúvida, né, sobre essa ativação de dons, né, principalmente o dom de cura, que está muito evidente sobre a vida do nosso irmão. É verdade. A graça e a paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes por estarmos aqui. E é uma oportunidade para todos nós. Estamos ainda debaixo do impacto de tudo que vimos ontem aqui no Ministério Cristão Seara de Deus. Vimos a mão do Senhor agindo de uma forma muito visível, muitos testemunhos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Conforme eu falei ontem, não é a nossa grande fé, né, pastor, mas é o nome de Jesus que está fazendo tudo isso. Então, de maneiras que cremos num tempo de crescimento aqui para todos nós. O Senhor quer realmente fazer coisas novas, o Senhor quer agigantar a nossa fé e estamos felizes, crendo nesse grande mover que vai acontecer hoje à noite, dentro desse foco da cura divina, tão necessária. Nunca se falou tanto em cura como nesses dias, não é verdade, apóstolo? O mundo está buscando cura, as notícias falam em cura, vivemos num mundo enfermo. Mas nós temos a resposta, Jesus é a resposta. Amém, glória a Deus. E Davi, fala um pouquinho do seu ministério, né? Quando que o seu ministério iniciou? Vamos começar por esse lado aí primeiro, né? A parte, né, do chamado, a parte do propósito. Eu acho que o pessoal vai querer ouvir. Depois eu quero, como eu disse, né, um pouco antes, eu quero realmente trazer o entendimento, a clareza, porque eu acredito que uma das grandes perguntas que boa parte das pessoas fazem é como eu ativo o meu dom, né? Mas não responde isso não. Vamos ouvir primeiro um pouquinho de onde tu veio, as suas raízes. Sim. Conta para nós aí. Sim, na verdade, meu avô era um pregador da palavra de Deus, né? Amém, olha que bênção. A minha bisavó também era citada em atas de fundação da igreja, né, da Igreja Batista. O meu avô foi um presbítero da Assembleia de Deus, pregava, saía de trem pregando. Meu pai era pequeno, ia com ele, e o meu pai é o pastor já há 40 anos na mesma igreja, mais de 40 anos de ministério na mesma que igreja. História, hein? Na Igreja Batista, né? Essas são as nossas raízes, né? E desde pequeno, estava compartilhando com o amado apóstolo ontem algumas fotos, né? Sim. Quando eu era pequeno, 7, 8 aninhos, e eu já fazia o convite a Cristo para os pedreiros que trabalhavam lá em casa, para os meus primos, para quem chegasse perto, amigos de escola. Então eu creio que começou ali, apóstolo. Que legal. Eu creio que começou ali. E a coisa foi evoluindo nos anos 90. E antes disso, desculpe, em 88, 87, 88, eu lia muito sobre livros de cura, avivamento, manifestações do poder de Deus. Eu tinha esse desejo, essa busca, né, pelos dons do Espírito Santo. E eu lembro que fazíamos vigília, eu, meu primo e amigos, na nossa casa. Fiz algumas vigília com 3 pessoas, eu, mais 2, 3 amigos, né, meus primos, orando e ia clareando o dia, e a gente no telhado de casa, subia até numa escada comum, orando. Aí, que legal. E buscando a presença de Deus, sabendo que Deus tinha algo para realizar na nossa vida. E nessa busca eu comecei a ler, então, livros sobre avivamento e cura divina. Aí por volta de 87, 88, e foi passando o tempo, né, na juventude, na igreja. Tocava na banda também da igreja, banda sinfônica, e me apliquei também na música. Então o senhor também é músico, então, musicista, então. Musicista, na graça do Senhor, me apliquei bastante na música, e o tempo foi passando, mas essa chave começou a virar em 94, quando chegou na minha mão uma fita de VHS, de um evangelista mundialmente conhecido. Eu posso citar o nome dele aqui, não tenho problema nenhum, Benny Hinn. Chegou uma fita da Adonep.
Na verdade, a fita ela chegou com uma defasagem, porque o evento mesmo foi em 92, parece. Olha só. Mas a fita chegou com 2 anos de defasagem, mas era como se fosse hoje. Se fosse hoje. Aquela fita mudou algo dentro de mim. E eu recebi algo ali, ativou algo dentro de mim. E eu fiquei impactado com aquela fita. Eu lembro que foi o Maurício, um amigo meu, que me emprestou. Ele falou, olha isso aqui. E quando eu vi, pastor, eu confesso que eu fiquei impactado. Naquele domingo nem dormi direito, impactado. E comecei a emprestar a fita para as pessoas, né? E até uma pessoa da minha igreja, pessoa-chave da minha igreja, ela me procurou, né, a esposa do pastor, e falou assim, Davi, você acredita mesmo nessa fita, no que acontece ali? Porque era algo muito novo, né? Pessoas caindo debaixo do poder de Deus, vi curas que nunca tinha visto naquela programação ali da Adonep. E depois um amigo meu de trabalho, tipo um diretor lá, um supervisor, me chamou na sala dele, que eu emprestei a fita para o amigo de trabalho. Ele falou, Davi, você tem que parar com essa fita, porque as pessoas não estão entendendo nada. E depois eu descobri que no bairro que eu morava, havia uma reunião muito preciosa de uma igreja que as mesmas manifestações do poder de Deus aconteciam ali, busca do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais fluindo. Então eu ia toda segunda-feira, um amigo meu que hoje inclusive ele é pastor, e levei o meu primo também, que hoje também é pastor, e ali recebemos de Deus, apóstolo, unções e pode prosseguir. Eu tô cheio de perguntas, só tá aumentando só tá aumentando as perguntas aqui. Vamos lá. Irmão, Davi, a gente subentende que a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, né, já existe algo que Deus colocou lá, um chamado, um propósito maior. E diante disso, você acredita que tipo, esse desejo que já estava dentro de você desde já pequeno, né, como você mesmo disse, que já diante dessas fitas de Benihim, aquilo já te chamou atenção e aquilo chegava a brilhar os seus olhos, como que você traz esse entendimento hoje para as pessoas? Você acha que esse pré-desejo, isso que às vezes chama a atenção das pessoas, já pode sim ser um indício de um chamado, de um propósito, de um dom, algo que Deus está já meio que liberando para a pessoa? Com toda certeza, apóstolo, porque a palavra diz que Ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele que colocou em nós, e nós podemos negligenciar isso ou não, porque nos anos 80 eu já tinha lido os livros do irmão Kenneth Hagin, e um deles, eu falo isso em outros locais, ele literalmente esfarelou, ele degenerou, de tanto ler, ele esfoliou, ele virou farelo, ele acabou, o livro degradou, de tanto que eu li, que é o livro Compreendendo a Unção. Sim. O irmão Hagin, O Nome de Jesus. Sim, poderoso. E falava-se sobre um avivamento na Argentina. Eu tinha um amigo meu que era militar, e ele falou que esteve na Argentina, ele era marinheiro, e ele falou que viu um avivamento na Argentina na virada dos anos 90, e aquilo me impactou demais. Então, agora, o que vai desatar isso é realmente você ousar imitar Jesus, e você também falar aquilo que está forte no seu coração, porque eu vou chegar no Ministério da Cura, até então eu não cheguei, porque quando... não fala ainda de cura, não. Eu acho que vamos construir essa cama aqui, essa ponte aqui. Porque você tem que falar aquilo que está forte no seu coração. Se você quer ver cura divina, você tem que ler sobre cura, você tem que ver vídeos sobre cura. Se eu perguntar nomes de ministros de cura a nível mundial, você saberia citar algum nome? Você que quer saber sobre cura, o que você escuta durante o dia, o que está forte dentro do seu coração? Então essas coisas são chaves
que dão acesso e mobilizam a unção. Até porque a fé vem pelo ouvir, né? Exato. Então nós entendemos que quanto mais você ouve, né, mais a fé é acrescentada, agregada. Exatamente. Isso é interessante, Davi. E assim, tem uma passagem de Provérbios que diz assim como eu me vejo, assim eu sou. Você acha que talvez as pessoas elas não conseguem, elas não fluem naquilo que às vezes está estabelecido na vida da pessoa porque ela ainda não se vê apta, mas esse ver apto é muito relativo, não é? Porque assim, eu preciso me mover, né? O dunamis de Deus ou o dínamo de Deus, ele se move, né? A energia ela se vem pelo mover, a gente entende isso, né? E Atos, a Bíblia deixa bem claro isso, que, né, que recebereis dunamis, né? Poder. E a gente entende que a pessoa ela precisa se mover, mesmo às vezes na limitação dela, ao ponto de... E eu lembro que a gente comentou sobre isso ontem, né? Um pouquinho sobre essa ativação de dons, né? Que você falou que você orava e as coisas iam acrescentando diante da fé. A unção ela vai funcionar, pastor, é um entendimento que nós temos, à medida que você vai, à medida da necessidade. Pronto, é isso aí. Se você for em busca dos aflitos e dos necessitados, a unção vai funcionar ali. Agora, se nós ficarmos numa bolha, digamos assim, a unção tende a ser represada. Quando Eliseu multiplicou o azeite, o que ele falou para a viúva? Tragam vasilhas, não poucas e vazias, tragam vasilhas vazias. E o texto diz que quando cessou as vasilhas, acabou as vasilhas, parou o azeite. O azeite aponta para a unção. Sim. Então ontem haviam muitas vasilhas aqui, né, no auditório da igreja. Muitas vasilhas para serem ministradas. Então fluir na unção de Deus, irmãos, é muito mais do que você de repente receber. Eu creio em transferência de unção, impartição, tudo isso. Mas é muito mais do que algo formal ali que você recebe e vai sair operando. Quando nós estivemos no Rio de Janeiro, no auditório, tinha 3.000 pessoas, o pastor Bonk, ele é alemão, né? Sim. Ele já dorme no Senhor, Reinhard Bonk, né? Ele ganhou mais de 83 milhões de almas para Cristo. Glória a Deus. E era um auditório com 3.000 pessoas. Ele subiu em cima de uma cadeira, formaram-se 2 filas e ele ia impondo as mãos e centenas de pessoas eram tocadas e ele impôs as mãos. Eu, inclusive, passei ali também. Mas onde estão essas 3.000 pessoas? Será que elas deram continuidade àquilo que receberam? A unção de Deus, ela tem mais a ver com você ir. Jesus falou, ide por todo mundo e pregue o evangelho e sinais. E ele vai cooperar com sinais. Ele vai cooperar com sinais. E é interessante que em Timóteo, né, Paulo ele deixa bem claro, né, até para o seu filho Timóteo, sobre a questão de não negligenciar, né, o dom da imposição de mãos. Exatamente. Eu lembro que em algumas circunstâncias também, né, eu não sei se a gente poderia dizer que isso é uma forma estratégica de ver o ministério, eu acreditei em algumas imposições de mãos, né, eu lembro que o próprio... pastor David Robertson, né? Sim. Uma vez ele vinha várias vezes no Brasil e uma delas a gente fez questão, eu falei, não, nós vamos lá. E eu falei, eu quero receber dessa porção dele. Né? Eu brinco, eu falo que se ele espreguiçasse, eu estava pondo minha cabeça de baixo, né? Então eu acredito nessa. Agora, como o senhor mesmo está dizendo, mais do que a imposição de mãos, é o que você vai fazer com aquilo pós essa imposição, né? E outro detalhe também importante, apóstolo. A unção está mais ligada também ao serviço. Pronto. A unção, eu vou falar em câmera lenta, igual no YouTube, a unção está ligada ao serviço. Como é isso? Porque quando nós começamos o ministério, começamos operando nos dons de socorros. Eu parei em 94 com a fita que eu assisti do Benihim, né? Eu citei aqui agora. Eu não dei continuidade ao assunto. Então, em 96, 97, eu fui num retiro, na época eu namorava a Márcia, e vimos coisas que nunca tinha visto, pastor. Pessoas sendo arrebatadas, pessoas caindo debaixo do poder de Deus, pessoas recebendo óleo de alegria, pessoas tendo visões da glória de Deus. A igreja estava num jejum de 40 dias por um avivamento nacional. E aquele retiro impactou novamente a minha vida. Foi um impacto de Deus. E em 98, uma das pessoas chaves desse avivamento me chamou para caminhar com ela. Uau! Na época eu namorava a Márcia, nós nos casamos em 2000.
Então eu comecei a ir em alguns lugares na época com ele. Ele era um desses avivalistas, chaves desse movimento de avivamento, de tudo que nós vimos nesse retiro. Então foi um privilégio muito grande para mim. Mas eu ia operando nos dons de socorros. Eu era um motorista sem nenhuma pretensão. Não havíamos planejado nada do que Deus está fazendo hoje. Só de vermos ali já estávamos felizes, de ver a manifestação do poder de Deus. E eu ia nos lugares, fazia agenda. Na época eu já trabalhava com microinformática, então tinha acesso à internet quando estava a internet desembarcando ainda no Brasil, em 94, 96, 98. Eu ia dirigindo, vim muito aqui no estado de Minas Gerais com ele. E depois a chave, no ano de 2000, quando nos casamos, eu e Márcia, né? Completamos agora 22 anos de casado, ali começou. Então veja, de 98 até 2004, dons de socorros, levando os pastores, indo nos lugares. E eu lembro em 98 que eu fui em algumas igrejas com esse ministro, e ele falou assim: Davi, ele me chamava para orar, olha só. Mas é o que você falou, talvez não via, tipo assim, não, Deus usa porque é fulano de tal, ou Deus usa, mas Deus quer usar cada um de nós. E eu orava, apóstolo, impunha as mãos com toda a minha força. Enquanto esse pastor ministrava, eu ficava ali no teclado, fazendo aqueles fundos, outra hora no violão, estava nos dons de socorro, na intercessão, porque uma pessoa colocou no Facebook assim, um comentário, falou assim: vem cá, você recebeu do nada ou foi no monte? Eu falei: ué, recebeu do nada no monte? Amém, oramos no monte, não há problema nenhum nisso. Mas as pessoas pensam que é uma fórmula mágica. Sim, existe uma receita, né? Mas não sabem a trajetória. Os dons não são dados por mérito. Falamos ontem. Sim. No carro, né, apóstolo? Os dons não são dados por mérito. E nós falamos como o apóstolo Paulo: não podemos nos gloriar nas grandezas das revelações daquilo que Deus tem feito. Os dons são dados segundo a vontade do Espírito Santo. Mas aí, apóstolo, de 98 comecei a fazer a viagem. Em 2000, nos casamos, aí começamos. Eu e Márcia já fomos na Argentina em 2000. Com esse ministro. E agora é algo interessante. Ele falou: Davi, lá vão ter muitas pessoas para serem ministradas. Então ele falou: eu vou orar por você, pela Márcia e pelo Anderson, que é um outro amigo nosso, que hoje é pastor. Ele falou: eu vou orar por vocês, e vocês vão orar, e as mesmas coisas vão acontecer. Olha só, apóstolo. Uau. Eu falei: Deus, como é isso? Eu já estava feliz ali de estar ajudando e tudo, e realmente aconteceu isso. Novembro de 2000, foram 30 dias, parece, na Argentina, indo em todos os dias ministrando. Eu ia nas nuvens, apóstolo. Eu ia nas nuvens e vendo o avivamento, o poder de Deus. Lembra que eu falei que um amigo meu citou de um avivamento que ele viu na Argentina na virada de 90? E eu estava lá em 2000, e eu lembrei de muitas coisas, e realmente ali, às vezes, lugares pequeninos, quando eu começava a impor as mãos, preste atenção nisso, quando eu impõe as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo e muitas manifestações do poder de Deus. Eu fiquei, ali foi uma chave para mim no ano de 2000, mas não estamos ainda no Ministério de Cura. Sim. Era o poder de Deus manifesto, creio que o Senhor até curava, ele cumpre o propósito dele, mas ainda não pregava a palavra de Deus no formato de púlpito, porque Sim. Desde criança eu já pregava a palavra de Deus, distribuía folhetos, como distribuo até hoje. Obviamente numa escala menor. Mas o que eu quero dizer é que quando impõe as mãos, como em Atos dos Apóstolos, os apóstolos impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. E as pessoas iam recebendo o poder de Deus. Eu voltei da Argentina novamente, impactado com tudo que nós vimos, e conheci um pastor lá, nós ficamos na casa dele. É importante isso, que ele foi em vários avivamentos, Pensacola, ele esteve em Coreia, esteve em Benihim, em Orlando, Rodney Howard Brown, conhecia tudo. E quando, debaixo daquela atmosfera de várias semanas falando sobre os avivamentos, e estavam numa chácara, eles chamam de quinta, né, um sítio.
Aquilo foi um treinamento, uma escola para mim, apóstolo. Sim. Para mim, para o Anderson, para minha esposa, nós já éramos casados, ela foi. E ali era uma escola, e ele contava os avivamentos, falava dos avivalistas, Keren ten Boom, falava da China, tudo. E aquilo ali foi nos nutrindo nesta área. Em 2001, eu estive em Portugal. 2002, estivemos em Portugal, não pregava a palavra. E eu vou dar uma pausa. Só servindo, só socorros. Só nos dons de socorros. 2002, desculpe, estivemos em Portugal e eu convidei alguns pastores, e nesse meio tempo já recebíamos na nossa casa alguns amigos pastores, ministros, gente séria, Argentina, depois Estados Unidos, 2004, pastores da Espanha, Europa, Portugal, ministros, e eu continuava levando nos lugares. Descia a serra com meu carro, só servindo. Feliz da vida, só de ver, apóstolo. Olha a linha do tempo. 98 até 2004, operando nos dons de socorros, impondo as mãos, servindo. A gente fala que a gente tem uma frase que a gente fala que a unção que a gente honra é a unção que se repousa sobre nós. Exatamente, exatamente. Então, não havíamos planejado nada disso. Em 2004, desculpe, quando nasceu o nosso filho. O nosso filho nasceu, o primeiro filho, Davi, eu tenho 2 filhos, Davi e Daniel, 25/6/2004. No mês 6, ele nasceu no epicentro de um avivamento. E nós, na nossa pouca força, não éramos pastores locais, nós não somos pastores locais, temos um ministério evangelístico, mas organizamos uma cruzada na cidade de Petrópolis, chamada Fogo para as Nações. Petrópolis em chamas de avivamento. Incender Petrópolis, desculpe. Incendeia Petrópolis. Esses outros nomes foram alguns outros eventos que nós participamos. Incendeia Petrópolis. Nós temos tudo documentado. Temos fotos de tudo, sempre que legal, ligados à mídia e à fotografia amadora, né? Mas com câmeras digitais. Eu já tinha na época, no ano 2000, de maneiras, amados, que meu filho nasceu ali naquele epicentro. Quando recebemos 18 estrangeiros, irmãos preciosos, pastores, apóstolos, mestres, irmãos, eu vi a minha casa, eles ficaram no hotel em Petrópolis, mas foram orar pelo meu filho, olha só. Parou um micro-ônibus lá na porta. Meu Deus. Pessoas da África, a irmã preciosa da Angola, pastor de Portugal, tinha um irmão israelense, cristão, apóstolo, muito usado por Deus, já pregou em dezenas de nações, já dorme no Senhor. Ali ficou o legado, apóstolo. Nós estamos falando de julho de 2004. Mas em agosto, como eu sempre cito, ali começou, agosto de 2004. Eles foram embora, mas a unção ficou, apóstolo. Eita, que coisa maravilhosa. Vi coisas que nunca tinha visto nessa conferência. Pessoas curadas, manifestações do poder de Deus, muitos que não temos tempo de citar aqui, mas eu lembro do apóstolo, ele já dorme no Senhor, e eu creio que é a unção por associação, né? Sim. Todos esses anos de treinamento, não quer dizer que você precise passar por isso. Deus pode, se você ousar exercer a sua autoridade em Cristo Jesus, Deus pode. Agora, você já funciona agora, daqui a 10 minutos. Se alguém te chamar e você for orar, eu creio que a unção já está ativa. Já está disponível, né? Exatamente. Não queremos ser unânimes nisso, que precisa passar por todo esse tempo. Mas foi de 98 a 2004. Em 2004, começou o Ministério de Cura. Agora eu passo a bola para você. Não, assim, eu estou impactado porque eu acho que está sendo valioso demais isso, né, Monk? Porque tá trazendo histórico. Irmão, Davi, eu creio demais na questão da associação. Né? Nós estamos aqui falando e a sua vinda para cá, para nós, foi maravilhosa, né? Porque eu falo que além da gente trazer um impacto, né, um impacto social na cidade, é o que a gente crê, né, existe também a associação, né, aquilo que a gente desfruta do que está sobre a sua vida. Mas eu sei que algumas pessoas vão fazer essa pergunta e eu sei que algumas pessoas estão cabulosas em relação a isso. Preciso orar mais? Preciso jejuar mais? Preciso me consagrar mais, né? Ah lá, já até balançou a cabeça os meninos já. Para poder fluir sobre isso, eu preciso ser mais santo do que outras pessoas.
Você está entendendo a pergunta? Eu acho que pessoas já disseram isso, né? Como você mesmo disse, foi no monte que você conseguiu isso, foi aqui, ali. Como é que funciona isso? Vamos falar agora de cura já, né? Amém. Amém. Na verdade, apóstolo, é necessário sim, né? A Bíblia diz, orai sem cessar. Né? Jesus ele se retirava e ia buscar e nós já fomos santificados e justificados pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que fomos feitos justiça de Deus e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você e eu, nós temos autoridade. Ele nos comissionou como embaixadores do reino de Deus a uma vida de entrega. Sim. Aquele hino, tudo entregarei, né? É uma vida, irmãos, que nós temos que ter de entrega. Os dons não são dados por mérito. Volto a falar sobre isso. Agora, nós precisamos sim ter essa ousadia. Vou dar um exemplo. Há pessoas que não oram por cura com medo da doença vir em cima dela, vir a pessoa ficar doente, nem toca na pessoa. Eu já ouvi algumas objeções desse tipo. Uau. Porque não sabe a autoridade que temos em Cristo Jesus. Então, só te cortando, a gente poderia falar que uma consciência agora seria uma parte mais importante. De quem somos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o Espírito está pronto. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que se nós entrarmos nessa linha, tipo assim, você entrou numa torre, então numa clausura não é desse jeito. Nós acabamos de falar que o serviço na casa de Deus, a unção por associação, e à medida que você vai, um amigo meu, todas as reuniões, há uns anos atrás, ele estava lá, e ora por mim, transfere unção, e transferência de unção, ora, e eu transferi. Falei com ele, falei, faz o seguinte, vai aonde ninguém quer ir. Falei, quer ser usado por Deus? E ele se tornou pastor. Eu falei, faz o seguinte, vai aonde ninguém quer ir. Ninguém quer ir? Aí você vai. A unção vai funcionar. Vai nos lugares mais remotos aonde ninguém quer ir. E realmente, apóstolo, ele começou a ir nos lugares, entendeu? E Deus começou a usá-lo, ele mandava os vídeos, mandava os resultados, e ele falou, olha, realmente está acontecendo. Então a unção vai funcionar conforme a necessidade. Nós somos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Precisamos sim desta contínua busca, desse enchimento, da plenitude, como quiserem chamar, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo, estarmos conectados em Cristo Jesus, para que você possa dar. O apóstolo Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você não pode dar o que você não tem. Então nós precisamos nos encher dessa unção e Deus ele vai, aquele versículo, né? Ser fiel no pouco, né? Que eu te colocarei no muito. Eu te colocarei no muito. Então você que quer ser usado por Deus, busque sim, ore, jejue, a cada dia se consagrando, se separando das coisas do mundo, mas também o serviço, o servir e o ir. Ide e pregai, e os sinais vão acompanhar. Pronto, é isso. Davi, mais uma perguntinha aqui. A gente vê em Coríntios sobre a manifestação dos dons, né? E uma delas é a manifestação de cura, sobre né, um ministro, uma pessoa que está disponível para fazer a obra do Senhor. Mas também existe as manifestações sem ser dom, né? Em alguma ocasião que pelo fruto da fé da pessoa ela vai fluir. Como é que a gente pode trazer isso? Como que você interpreta isso hoje, né? Porque tem pessoas que às vezes vai falar assim, mas eu não tenho o dom de cura, mas eu quero me mover nas curas. Existe essa possibilidade? Com toda certeza, apóstolo, porque a própria Escritura diz, o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele diz, buscai com zelo os melhores dons. Os melhores. Se a Bíblia manda buscar, é porque está disponível. Uhum. Você que precisa de cura, que me assiste, em qualquer época que esse vídeo estiver sendo acessado, Jesus falou, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, porque o que busca encontra, o que bate se abre, o que pede recebe. Mas eu já tenho, então se encha e que haja a manifestação. A esperança
para o nosso caso, aleluia. Há esperança para o teu caso, você que precisa de cura. Vamos colar com Jesus, ande com Jesus que a cura vai chegar. Cola com Jesus, se aproxime de Jesus, se encha do Espírito Santo. E você quer ser usado, respondendo a pergunta aqui do apóstolo. Eu creio em dons específicos, né? A Bíblia fala sobre os dons e fala inclusive sobre os dons de curar, no plural. Eu creio que assim como existem especialidades, existem dons que são mais manifestos. Há talvez uma consistência maior de dons, uma evidência maior. Nós temos visto muita cura de ossos, né? Sim. Talvez é a parte visível que a gente vê. O nosso amado irmão aqui da equipe, ele falou que ontem viu o joelho mexendo. Sim, foi mesmo. A roupa mexia e a estrutura do joelho girava, foi a expressão que ele usou, movia, não é isso? E a irmã levantou curada. Talvez até onde é o nível da nossa fé alcance, apóstolo. Porque nós estamos tirando água da rocha, cada um de nós. Nós estamos engatinhando, estamos aprendendo, exercitando, perseverando. Então, essa perspectiva dos dons, eu creio que sim, existem dons específicos, mas você só vai crescer e agigantar esta fé à medida que você exercitar. Se você deseja e exercita, não é verdade? Por que não o Senhor vai te capacitar? Ele dá ferramenta, ele vai te dar ferramentas para você fazer a obra de Deus. Eu lembro, você falando isso sobre o exercitar, eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente tinha um tempo maior assim de disposição, a gente tem um parque aqui, chama Parque Sabiá, e eu fazia caminhada, às vezes eu ia lá dar uma corridinha, e aí eu vi um irmão mancando, eu já parava, colava do lado assim, e falei, irmão, tudo bem? Posso orar pela sua vida? Oh. Por várias vezes. E teve alguns momentos também, Davi, que tinha cadeirantes lá, e eu não sei se eu poderia dizer desse jeito, mas assim, o meu desejo era orar, mas dentro de mim vinha aquela nota, não vai. Mas mesmo assim, eu ia. Sabe, eu entendi justamente por isso que eu estou extraindo de você colocando essas perguntas para extrair, porque em alguns momentos eu achava que não era para mim aquilo, mas eu queria, então eu ia lá e orava pelos cadeirantes, orava pelas pessoas, independente. Eu já vi cadeirante andar, ontem nós vimos um cadeirante andar aqui, a gente viu a manifestação, né, uma pessoa que não falava, falar, louvado seja Deus. Então sim, eu sempre entendi isso, sobre a questão da responsabilidade de a gente estar disponível, né, para aquilo que Deus vai fazer. Pronto, eu não sei se você me corrige, mas eu acho que a gente nunca vai estar 100% pronto para aquilo que Deus vai... Ninguém foi graduado ainda, né, nessa escola. Justamente, eu acho que Deus está pronto, o Espírito está pronto, o que a gente tem que se tornar é sensível àquilo que Ele quer fazer através de nós, né? Então eu acredito que o ativismo nessa hora, né, da gente ir, né, e romper, gerar a ruptura das nossas próprias crenças primeiro, daquilo que nos bloqueia sobre desfrutar de uma unção, desfrutar de uma realidade. Por isso que eu falei, eu acho que o fator que julga muito nessa hora é a própria consciência, não a nossa consciência, mas sim a consciência de reino, daquilo que já está disponível, né? Verdade. Se nós somos filhos, existe uma herança, né? Existe uma herança, e essa herança ela já é disponível para nós. Sim. E eu vejo, pastor, várias pessoas desejando, né, fluir, se mover nesse dom, nessa virtude da cura, mas ao mesmo tempo elas se encontram retraídas para poder desfrutar, né? E como o senhor disse, eu acredito que a prática ela é o que vai, né? A prática não, a constância, né? É o que vai julgar, né? Exatamente. Nós fizemos exatamente isso, apóstolo. Começamos a orar, eu não podia ver uma pessoa andando torta que abordava. Rapaz, é bom demais, né? E garçons, motoristas de ônibus. Se eu fosse no aniversário familiar, eu não participava do aniversário. Eu ficava olhando, procurando pessoas. Impressionante isso. Eu não sei como, é uma compaixão. A palavra diz que Jesus foi movido de grande compaixão. Então eu ficava vendo as pessoas e creio que o Senhor também vai sinalizando à medida que você se dispõe. E eu abordava, eu falava, vem cá, você tem algum problema de coluna, alguma dor? Olha, na nossa igreja nós temos visto muitas curas disso. E a pessoa, poxa, posso orar por você? Orava em recepções de prédio, amigos de trabalho.
incessantemente, incansavelmente, apóstolo. Sim. Incansavelmente. Inúmera. Não tem como parametrizar e via ali os resultados. Via ali as curas. Por quê? Eu já estava num epicentro de avivamento e eu ousava. E quem cura é Jesus. Nós falamos ontem aqui. Sim. A tua tarefa, a nossa tarefa é impor as mãos. Quem vai curar é Jesus. É Jesus. Graças a Deus. Então 2004, na timeline, na linha do tempo, quando essa equipe foi embora, um legado ficou. E eu lembro que numa quarta-feira de agosto de 2004, por isso que a gente cita agosto de 2004, uma data-chave para mim e para minha esposa, o nosso pastor local, ele falou: Davi, eu quero que quarta-feira você traga uma palavra. E ali eu falei: meu Deus, agora... Porque eu não pregava, eu não falava em público. Tinha dificuldade, não pregava nesse formato. Eu orava pelas pessoas, já tinha ido em muitos países, muitos anos, de 98 a 2004, viajando, E eu lembro até que eu falava assim, que eu queria, quando fosse pregar a palavra de Deus, isso vai desbloquear pessoas que estão nos ouvindo. Eu falava assim: não, eu quero pregar lá em Portugal, numa aldeia que ninguém me conhece, na igreja, ou na Argentina que ninguém me conhece. Porque tinha essa dificuldade de falar em público. E aconteceu isso. Lá em Portugal, uma vez, o pastor de lá, ele falou: Davi, você vai pregar numa aldeia. Se eu não me engano, eu acho que o nome da cidade é Águeda. E eu falei: meu Deus, agora... Tinha umas 7 pessoas, 8, apóstolo. E ainda assim eu tive dificuldade. Você acredita? Comecei a falar, tal, pregando. Fiz um esboço ali, mas ali começou a... Sabe, aquele início? Eu falei: Deus, o que eu vou continuar falando? Como é que eu vou sustentar 40 minutos falando, 25 minutos? E poucos minutos a aeronave já começou a desestabilizar 7 pessoas. Numa aldeia em Portugal, numa igreja. Lembra que eu falei: quero pregar em Portugal. Aí o pastor percebeu, ele pegou a palavra, eu lembro até que era sobre Peniel. Ele falou: em Peniel nós somos confrontados, em Peniel. Ele tricotou ali. Mas sabe, amados, que a minha esposa, ela me deu uma pérola, uma pepita de ouro que eu vou passar para os irmãos. Eu falo isso quando falamos para obreiros, né, no nosso treinamento, na graça do Senhor. Ela falou, nessa quarta-feira, eu falei: meu Deus, e agora? Que era um auditório maior da nossa igreja, né? Não tantas pessoas, mas era um pouco maior, lá em Petrópolis. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou sustentar agora 40 minutos? O que eu vou pregar? Aí a minha esposa, uma chave de sabedoria, que vai mudar a tua vida. Ela falou assim: fale aquilo que está forte no seu coração. Uau, pronto. Anote aí, gente. Chave. Aquilo virou a chave. Nunca mais parei de ministrar. Nunca mais. Há meses que são 28, 30 reuniões. Apóstolo, o que estava forte no meu coração? Eram os livros. Avivamento. Curas. Lembra que eu falava do avivamento azul, Pensacola, conversava na Argentina com os pastores, e era cura e tudo isso. Então, falei sobre cura e flui. Porque se você falar o que está forte no seu coração, vai decolar, o avião vai decolar. Você fala com propriedade. Você também, fala né? com propriedade. Se eu pedir para uma mamãe falar sobre como cuidar dos filhos, como fazer alimentação para o filho, ela vai dar um show de bola, ela vai dominar o assunto. Então, falamos ali de uma forma muito simples, como tem sido a nossa pregação. Jesus, ele falava coisas simples. Ele falava sobre camelos, Jesus falava sobre grãos de mostarda, sobre redes de pescadores. Ele falava uma linguagem que até uma criança entendia. Mas eu lembro que nesse agosto, eu até lembro que eu coloquei a mão no joelho de um irmão, ele deu um pulo lá, foi curado. Encontrei ele depois no trabalho dele no Parque Municipal, nunca mais parou. Então, fale o que está forte no seu coração. Ali começou a pregação da cura divina. Completamos agora, na graça do Senhor, 18 anos. São milhares de pessoas que foram tocadas e afetadas pela unção do Senhor Jesus. Amém. A gente fala que até a multiforma de Deus, né, pastor? A gente percebe isso nitidamente. Por exemplo, a minha esposa... Se você mandar ela pedir para ela pregar sobre
Sobre o quê? Vamos ver, uma... Família. Não, sobre família, sobre liderança. Escatologia. Não, aí ela prega. Ela prega. Ela só prega escatologia. Olha aí. Só. Aí você chega lá na mesa dela, vamos ver os livros. Escatologia, tá escatologia. Entendendo, apóstolo? Aí, exemplo, eu não prego escatologia. Não é minha área. Poderia arranhar? Pode até ser. Pode. Mas o avião não vai decolar Não tanto. vai, não, quer dizer, não é que não vai decolar aqui, sou eu para dizer. Mas não vai ter a propriedade de dentro do coração. Aí você falando isso é muito bom, porque talvez a gente remete ao início da primeira pergunta que eu te fiz. Exatamente. Né? É o que está dentro de nós? É aquilo já é um indício daquilo que Deus quer fazer? Exatamente. Porque eu amo pregar sobre liderança. Eu amo pregar sobre comportamento, sobre ativações. Amo. E cura, né? É algo que mexe bastante comigo. Mas se você for me colocar para pregar sobre outra coisa, não vai sair, pastor. Aí o avião vai subir capenga. Exatamente. Eu cito isso no livro, que uma vez nos convidaram para um encontro de casais. Né? Nós morávamos no Rio. Eu quero que você fale um encontro de casais. Eram 40 casais. E eu falei, meu Deus. Aí voltou de novo aquele dilema. Eu falei, Deus, o que eu vou falar, né? Não que a gente não tenha uma bagagem sobre família e casamento, mas quando Deus te chama, te traz uma mensagem, uma palavra, um rolo, um pergaminho, algo dentro de você. E eu falei com um irmão, o casal que nos convidou. Eu falei, não, nós vamos sim, mas eu posso orar pelos enfermos? Eu não posso inventar. Eu até brinquei com ele, falei, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. E nós começamos ali, eu comecei na reunião, né? E falamos sobre casais. As famílias estão enfermas, os casais estão enfermos. Eu entrei dentro do viés daquilo que Deus colocou. E no final, tiveram muitos testemunhos de cura. Inclusive, meses depois eu encontrei uma pessoa na rua, num comércio, e ele falou, olha, minha esposa foi curada naquela reunião. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Fale o que está forte. Sim. Fale aquilo que está forte. Eu ouvi um pregador, um escritor de grande proeminência falar que talvez uma pessoa ela vai ter de 4 a 5 sermões, de 4 a 5 pregações. Né? Não que você não possa ter, existem mestres maravilhosos, né? Mas dentro dessa área evangelística, irmãos, nós vamos pregar a Cristo, expor nas Escrituras, e Ele vai confirmar com sinais, prodígios e maravilhas para a salvação. Não invente. Eu conheço pessoas que Deus começa a usar e daqui a pouco, sabe, a coisa toma outras coisas, outros rumos. Então vamos pregar aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Né? Pronto, acabou. Eu acho que é o mais saudável, né, Sim. pastor? Eu acho que é o caminho mais seguro. É a gente estar debaixo daquilo que Deus quer que a gente faça. Aí óbvio, né? Eu falo que se você faz aquilo que Deus chamou para fazer, você tem um aval, você tem a unção, você está com a direção certa de tudo aquilo. Né? Amém. Pessoal, vamos encerrar. Olha só, já está quase dando 1 hora já. E eu sei que perguntas vão surgir, né, Davi? Eu tenho certeza disso. Mas eu vou deixar ele dar uma mensagem final. Mas antes disso, Bruno, me faz uma gentileza. Pega lá na frente lá um livro de autoria dele, né? Deixar ele falar um pouquinho desse livro também. E, meu irmão, Davi, como é que as pessoas vão te localizar? Como que elas conseguem acesso a você? Porque eu sei que você é um homem simples, um homem disponível de Deus aí, né? E eu sei que o seu coração é de contribuir. Como que as pessoas podem acessar você? Deixe os seus endereços, fale um pouquinho. Sim. Hoje o nosso principal canal é o site, né? www.curadivina.com.br. Fácil, né? Pronto. Curadivina.com.br. Ali tem a agenda, ali falamos um pouco também da nossa história, né? Tem um material também, fotos. E também nas redes sociais. Instagram, Davi Feijoli. O Facebook também, Davi Feijoli. Ali você vai poder estar em contato conosco. Não temos como atender todas as mensagens que chegam, né? Devido às frequentes ministrações na graça do Senhor, mas é o canal para você estar falando conosco. E eu tenho aqui o livro Os 10 Mobilizadores da Unção da Cura, que é fruto dessa trajetória. Não estamos falando aqui de teoria, mas estamos falando de prática,
que são 10 acionadores que mobilizam, que movem o milagre. E é um manual prático, tem questionários aqui também, é bem interessante. Você que quer saber mais sobre cura divina, são 10 acionadores que, como o nome já diz, mobilizam, que movem o ministério de cura. E é isso, essa tem sido a nossa trajetória, apóstolo, na graça do Senhor, nossa experiência, né? Temos ido nos lugares, mas como o apóstolo Paulo, Jesus falou para Paulo, né? A minha graça te basta, né? A minha graça é suficiente. Então, glória a Deus. Amém. Pastor, deixa uma mensagem, né, para os ouvintes, para as pessoas que estão aí sedentas. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar, né, através da sua vida, através do seu ministério. E eu veio uma última pergunta aqui, que talvez vai estender mais um pouquinho. Não tem problema. Mas olha só, eu sei que muitas pessoas olham hoje para o seu ministério e eu vejo que você tem uma particularidade em ministrar cura sobre a vida das pessoas. Seria certo elas tentarem fazer igual o que você faz? Com certeza. Pode falar. Ou existe, cada um vai ter a sua... A pessoa tem que descobrir, né? Dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, como Deus quer usar a pessoa. Como que seria isso? Olha, apóstolo, é uma pergunta realmente muito interessante e muito simples de responder. Marcos 16 diz que, tendo eles partido, os discípulos pregaram em todas as partes, cooperando o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Com os sinais que seguiam. Estes sinais, nós começamos em 2004, como nós falamos aqui, e uns 4 anos depois, havia curas, manifestação do poder de Deus, mas não dessa intensidade e com essa especificidade. Sim. Porque nós temos, na graça do Senhor, irmãos, não temos mérito nenhum nisso, mas algo muito específico. Se forem ombros vão mover. Nós vimos ontem aqui. Sim. Joelhos, evidências da ressurreição de Cristo, irmãos. E nós começamos a ver os sinais e começamos a interpretar, digamos assim. Olha que legal. Começamos a interpretar, bom, se Deus está movendo o ombro, ele não está curando a orelha. Se Deus está, como o nosso amado irmão falou, ele viu girando o osso do joelho, né? A rótula, ele não está curando o pé. Como eu vi uma irmã ontem ser curada do pé, menos de 24 horas atrás. Exatamente o pé esquerdo, vibrando, ele vibrava, e os tendões também evidenciados. Então não é o pé direito. Se o pé esquerdo está vibrando, sabe, irmãos, a lei do espírito e da vida, operando, a palavra de Deus diz, o espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará os nossos corpos. Então o poder de Deus nos vivifica, à medida que esta unção ela toca no corpo físico, ela vivifica e sinais começam a acontecer. Amém. Romanos 8:11. Eu não sei como acontece isso, mas eu sei que é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então começamos o Senhor, à medida que ele cooperava, nós começamos a andar em linha com aquilo que ele está fazendo, irmãos. Preste atenção nisso. À medida que ele fazia, e ele faz, nós vamos celebrar, nós vamos observar, nós vamos aprender. Há reuniões que simplesmente saímos fora do cenário, literalmente. Eu vou até para uma outra sala anexa, deixa o Espírito Santo agir. E à medida que nós vamos observando e sendo sensíveis ao Espírito Santo, ele vai fazendo e com mais personificado e específico. Queremos uma unção específica, tocando em áreas e regiões específicas. Então, desta forma, uma cooperação do Espírito Santo. Pronto. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa tal qual Jesus. Temos que sair do cenário. Bom, vamos observar o que o Espírito Santo vai fazer. E sobre reproduzir isso com toda a convicção. Nós temos recebido vídeos, e a lista é longa, de irmãos e irmãs que ousaram orar, ousaram imitar Jesus, ousaram e estão colhendo
os resultados. Temos recebido vídeos das mesmas manifestações de pastores de vários lugares, igrejas, de irmãos comuns, que também têm operado. Porque ninguém tem a patente do Espírito Santo, não é verdade, apóstolo? Nós não somos dono do Espírito Santo. Graças a Deus. A palavra de Deus diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então eu creio que você vai fazer parte desse exército. Aonde você for, não se espante. Se quando você colocar as mãos, os mesmos sinais, e eu encerro dizendo algo, lá em Cachoeiro do Itapemirim, estado do Espírito Santo, estivemos lá antes da pandemia, inclusive retornaremos agora em janeiro, permitindo o Senhor. Um amigo meu, pastor Marcos Klein, e aconteceu algo tremendo, apóstolo. Uma irmã foi curada, foi movida pelo poder de Deus, uma senhora foi curada por Jesus. Isso foi no sábado à noite. No domingo de manhã, ela estava contando para a vizinha o que aconteceu. E a vizinha tinha o mesmo problema que ela. E a vizinha era de uma outra denominação, de uma outra religião, não importa. E ela contou para a vizinha. E ela falou, eu vou orar por você. Eu estou resumindo. Ela falou, o mesmo Deus que me curou ontem, o mesmo Espírito Santo vai curar você. Aleluia, aleluia. E sabe o que aconteceu? Esta vizinha entrou dentro de casa, na sala, a irmã orou por ela, e joelhos articulando sinais prodígios. Glória a Deus. E maravilhas. Glória a Deus. Então eu creio que isso responde claramente a pergunta que o apóstolo... Bênção. Glória a Deus, pastor, que maravilha. Isso aqui é assunto para, quando diz os meninos, para mais de metro, né? Bota metro nisso. Bota metro nisso. Mas a gente tem que encerrar. Pastor, última mensagem, mande um recado ali para o pessoal, fale algo, deixa aquela marca sua ali, como a sua esposa Márcia deixou uma marca, né, quando ela disse, pregue aquilo que está no seu coração. Sim. Deixa algo para o pessoal ali, para nós. Amém. Existem 2 grupos que estão nos assistindo. E talvez você faça parte de ambos os grupos, você faz parte das 2 situações. Há pessoas que querem ser usadas por Deus, querem ser uma bênção nas mãos. Vocês já são usados por Deus, vocês já são bênção. E a palavra diz que aquele que tem ser-lhe-á acrescentado mais. Essa é uma boa notícia. Nos anos 80, nós cantávamos, faça de nós, Senhor, instrumentos vivos. Eu lembro de uma das orações quando eu era adolescente, Senhor, usa-me como instrumentos vivos nas tuas mãos. Era uma frase que tinha, pelo menos na minha região lá das igrejas, Senhor, usa-me como instrumentos vivos. E há também um grupo que quer ser curado. Talvez você está debaixo de um diagnóstico, talvez você está debaixo de uma dor, debaixo de uma palavra, de uma autoridade, um profissional de saúde, talvez debaixo de um diagnóstico de enfermidade. E talvez você se enquadra nos 2 grupos. A palavra de Deus ela é bem clara. Pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que se aproxima de Deus, né, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então vamos clamar, vamos bater na porta de Jesus. Pronto. Olha, vamos bater na porta de Jesus. Eu sei que Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Eu conheço esse versículo, mas ele também diz, batei e abri-se-vos-á. Então, se você precisa de cura, não busque cura. Cura o mundo todo busca. O mundo busca cura. Busque Jesus, aquele que nos cura. Amém. E a cura vai chegar. E você que quer ser ainda mais uma bênção nas mãos de Deus, porque você já é usado por Deus. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Que você ouse imitar Jesus. Não importa o que vão pensar, não importa as objeções. Quando você for orar, impõe as mãos. O que vão pensar? Essa é uma das principais objeções. Vão pensar que eu quero aparecer. O que vão pensar? Irmãos, nos expomos por amor a Cristo. Você acha que eu quero aparecer em vídeo aqui? Você acha que eu quero ficar aparecendo aqui em vídeo? Mas nos expomos por amor a Cristo. Então, ouse, exerça a sua autoridade no nome de Jesus Cristo e vai acontecer. E você que precisa de cura, confesse a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, se encha da palavra de Deus e a cura vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Que aula, hein, pessoal?
Glória a Deus. Olha só, esse aqui é um best-seller, né? É um podcast seller que a gente guarda, né? E, na verdade, a gente não guarda, né? A gente repassa isso. Então, pessoal, olha só, se esse podcast te edificou, eu quero te sugerir, compartilhe com mais pessoas, principalmente porque se a fé vem pelo ouvir, né, pastor? Eu acredito que quanto mais você enviar, né, e alcançar pessoas, mais pessoas vão ser curadas e vão ser alcançadas para a glória do Senhor. Meu irmão, Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Que essa palavra possa alcançar mais vidas, né, e a gente possa ver o resultado de tudo isso. Aleluia. Davi, que Deus possa multiplicar essa unção que está sobre a sua vida, esse ministério seu possa ser muito mais abrangente do que já é. Né? Eu declaro e profetizo que nações serão pequenas para aquilo que Deus vai usar sobre a sua vida. Tá bom? E, pessoal, muito obrigado por permanecer conosco aí durante esse tempo. Eu tenho certeza que foi edificante, porque para mim também foi, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um de vocês e que a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Então, um grande beijo.